Olá, amigo internauta, já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera nessa edição número 98. Eu me chamo Samuel Souza de Paulo e apresento esse programa já há alguns anos. Você que está acompanhando aí via YouTube, via Facebook, vocês podem compartilhar todas as edições, diversos convidados já passaram por aqui de maneira bastante interessante, enriquecendo o conteúdo, como você vai ver, que vai enriquecer também a nossa convidada nesse segundo bloco do programa 98. O Instituto Biosegredo, ele é um dos apoiadores do programa Consciência Próspera. O Instituto Biosegredo, que esse site que você está acompanhando aqui embaixo no IGC, é uma das pessoas que apoiam aqui o programa Consciência Próspera. Lembrando também que lá na parte técnica, fazendo a mágica acontecer, está o charmoso Alexandre Ferreira, do Ale Production, sempre fazendo as coisas aqui funcionarem de uma maneira cada vez mais agradável e com qualidade. Nossa amiga Francesca, um grande beijo para você, nossa patrocinadora aqui da J Santos Imóveis. J Santos Imóveis, entre em contato com ela, ela está apoiando, fazendo com que essas informações sejam veiculadas em diversos meios de comunicação. Francesca, gratidão de coração. Antes de apresentar nossa convidada, uma mensagem para você. Decisões são poções de divindade com energéticos de fé e mistérios. Veja qual é a importância das decisões, essa poção com fé e mistérios. Quando você decide uma coisa na sua vida, quando você escolhe alguma coisa a fazer e você instiga, coloca energia, coloca alma, coloca presença nisso, você realmente faz uma poção mágica, e nessa poção mágica as coisas começam a fluir na sua vida, começam a fluir no seu dia a dia. E uma das coisas que faz com que flua também na educação das crianças é um projeto de meditação nas escolas. E esse projeto de meditação nas escolas, ela tem uma progressão, uma atuação que trouxemos aqui no nosso programa, a Rita Duenhas, consteladora, tem psicologia transpessoal, graduanda, é uma estudiosa. Você sabe esse programa que a gente teve agora há pouco aqui, do alinhamento energético? Ela também tem a formação de alinhamento energético e está com esse trabalho belíssimo acontecendo nas escolas, que é meditação para as crianças. Tudo bem, Rita? Tudo bem, uma boa tarde para você, tudo bem? Aqui é boa tarde, boa noite, bom dia, é tudo ao mesmo tempo junto, né? Porque a gente não sabe normalmente qual é o horário que vai ser transmitido. Mais uma vez você está aqui agora, um programa gravado. Antes a gente teve um programa ao vivo aqui, isso, né? Falando de constelação. Falando de constelações familiares. E como é que começou esse projeto da meditação nas escolas? Tá. Para a gente falar do trabalho de meditação, a gente tem que começar com o trabalho do CD. Então vamos falar do CD, que é esse CD aqui, vou mostrar rapidinho, um CD que ela fez, que é o CD, como é que chama o CD? CD Todos Fazem Parte. Todos Fazem Parte. Harmonizando as relações familiares. Então vamos lá, vamos primeiro começar então da história do CD. Como é que nasceu a história deste CD? Eu achei bem interessante agora essa frase que você falou bem no começo do trabalho, né, da entrevista, que quando a gente realmente quer algo, todas as coisas acontecem para que isso realmente realize, né? E um dia, no meu processo de meditação, sozinha, em casa, me veio uma voz interior, porque esse é o grande trabalho da meditação, né? É você se ouvir, acima de tudo. Então, essa experiência começou comigo. Então, em um dos meus trabalhos de meditação, uma voz interior me disse: você precisa fazer um trabalho com um CD, para que o maior número de pessoas conheça um pouquinho do que é constelação familiar. Sim. Para que as pessoas aproveitem, para que as pessoas entrem em contato com as suas relações familiares, para que ela entre em contato com a origem, com a ancestralidade. Porque é uma coisa que eu costumo dizer muito. Uma pessoa sem conexão com os seus pais, com a sua família, é uma árvore sem raiz, né? Ela enfraquece, ela morre. Então é muito importante que essa conexão seja restabelecida. Então, o objetivo maior do CD era para que a pessoa, através dos sons, das músicas e da indução a essa meditação, que é feito dentro do CD, ela pudesse entrar em contato com a sua família. Vamos fazer um bate-papo assim, de eu falar o nome da faixa, você fazer um comentário rápido sobre essa faixa, um pouquinho sobre, porque aí a pessoa começa a compreender um pouquinho o que está abordando no CD. É óbvio que vão querer ouvir o CD, né? Vão entrar em contato, é óbvio. Mas vamos falar para saber o conteúdo, né? Tem uma faixa que fala sobre mãe.
que você fala um pouco sobre essa faixa? A mãe é a origem, né? É a nossa fonte de conexão com o amor, com a doçura, com esse lado feminino. Então, esse lado da mãe é para a gente entrar em conexão com esse feminino, com essa coragem, com essa força da mãe. Né? Aos poucos, mesmo quem não conheceu a sua mãe, a alma conhece. Então, é uma forma de você estar se conectando com essa alma feminina, com essa mãe. Aí a faixa seguinte aqui que tem na relação é pai. Isso. Aí o pai vai trabalhar com a força. Com a força. Com a coragem, com a fluidez da vida. Né? Ela fala sobre os rios da vida, é uma música cantada pelo Alê, muito bonita, a gente faz uma introdução, fazendo com que você se chegue a teu pai. E aí ele, com uma voz maravilhosa, vai cantando uma música que vai falando muito sobre esses afluentes do rio da vida, o quanto o pai vai trazendo essa força para a gente seguir e caminhar nos afluentes do rio da vida. Olha aí, você que não conhece, Alê Vitale, você que está no Facebook, é muito fácil, Alê Vitale, só colocar e aparece, né? Rita Duenhas, tudo aparece ali, né? Aparece lá. Realmente vê. E tem mais uma faixa aqui em seguida, que é Sangue e Alma. O que trata esse Sangue e Alma? Sangue e Alma vai falar dos irmãos. Irmãos. Irmãos de sangue, irmãos de alma, que te cutuca, que te acalma. Ele está falando, bonito. É muito bonito mesmo, ele está falando sobre esses irmãos, não só os irmãos que a gente tem de origem de sangue, mas os irmãos que a gente vai fazendo no decorrer da vida. São pessoas que a gente se identifica, são os nossos irmãos espirituais, os nossos irmãos que a gente vai conhecendo dos nossos processos dentro da escola. Então isso é muito bom, é a sensação de que você não está sozinho, que todos somos irmãos mesmo. Então, olha que bacana. Então eu vou fazer um paralelo aqui com você, amigo internauta, que está acompanhando o programa Consciência Próxima. De certa forma, você também que é um irmão de alma, já que está gostando, tendo afinidade com essas temáticas que a gente aborda aqui, e está também espalhando, compartilhando e contando outros irmãos de alma também, né, nesse sangue e alma. E aos meus ancestrais, olha só, aos meus ancestrais, comente essa. Os ancestrais, ele vai falando realmente da sua ancestralidade, da força que tem da sua ancestralidade mesmo. Porque às vezes, a gente, principalmente nesse trabalho que a gente está fazendo agora na escola, conversando com os pitiquinhos, né, com as crianças, que eu estou apaixonada por eles, né, criança de 7 a 10 anos, o que a gente percebe é que as pessoas não contam a origem. A pessoa não sabe de onde realmente vem, que se a origem é portuguesa, então não tem esse culto à ancestralidade. E a ancestralidade tem muita força, né? Esses que vieram antes, tudo, a história deles, o que eles passaram, isso vai constituir a pessoa que você é. E o que você carrega, que você pode não ter a consciência, mas inconscientemente essa força está lá. E quando você escuta, você está linkando com essa força desses ancestrais e saber que você, antes dos seus pais, vieram seus avós, vieram seus bisavós, seus tataravós, e que o que você é hoje é graças a tudo que eles fizeram antes. Essas pessoas todas que vieram. E vamos pedir então para o Alexandre deixar uma fotografia. Ale, coloca uma das fotografias, por favor. Olha lá, das crianças lá. Ah, que bonita. Ali está fazendo o quê? Nós estamos fazendo, aí foi o primeiro encontro que nós tivemos, que é a teia, né? A teia. A teia da família, né? A gente falando sobre essa grande teia que é a família. Então, cada um pegava um pedaço do barbante e ia falando, quem sou eu? Meu nome é tal, eu sou o filho caçula, eu tenho mais 2 irmãos, né? Eu moro com meu pai, com a minha mãe. A maioria, infelizmente, tem um lar onde não tem o pai e a mãe próximo, né? Então, aí foram saindo de uma forma lúdica as histórias da família, né? E mostrando o quanto eu estou ligado, primeiro pelo cordão umbilical, e depois por esses cordões que a gente vai formando no decorrer da vida. Isso, olha que bacana. Isso mesmo. Então, esses cordões. Foi muito bonita essa atividade mesmo, porque a gente estava falando sobre isso, né? E a gente tinha que devolver depois para o outro amiguinho, relembrando a história dele. E vocês estão vendo aí que são mais ou menos 40 alunos, a gente falou, essas crianças não vão lembrar nunca da história de quem, porque daí falaram, e eles lembravam, não, ele tem uma irmã, tem um irmão mais velho, então a gente percebe como essas crianças estão antenadas, né? E quanto eles estão percebendo o outro, e quanto a história deles se parecem. Tem afinidades. Tem afinidades, né? Então, tem sido um trabalho Vou voltar aqui para essa faixa aqui. E aqui tem a faixa Vejo Você.
Fala um pouquinho. Ele está falando sobre o nosso olhar. Eu vejo você, eu vejo a tua dor, eu vejo o que você precisa. Então, ele está falando que a gente não precisa falar muito, que um olhar fala realmente mais que muito mais palavras, né? Então, a gente percebeu o outro. Porque a gente passa pelas pessoas, a gente não percebe o outro. Então, como é importante a gente perceber o outro. Então, quando o outro entra, quando ela pega a maçaneta da porta, a gente já sabe que aquela pessoa está nervosa, aquela pessoa, ou se ela quer conversar, ou se ela não quer conversar. Sim. E às vezes só aquele olhar amoroso, eu estou com você, eu vejo você, já é tudo, já acalma. E trabalhar com as crianças que têm essa questão do olhar também, algumas delas muito presentes, é bem interessante. Ele fala assim, vamos colocar mais uma fotografia lá dos piticos. Olha lá, ele vendo vocês, aí gente, vendo você, amiga internata. Os meus amados, um beijo e gigante para eles, que essas crianças já estão todas antenadas na internet, depois vão ver essa entrevista, tá né? vendo aí, ó. Eu acho que vai ser bem legal. Olha, eu falei, eu estava lá naquela fotografia. Vai ser uma festa lá na escola. Vai ser uma festa, é um barato, está sendo muito legal, está sendo uma experiência incrível. E algumas pessoas, eles acabam, crianças depois quando cresce, desenvolve, fica guardando algumas culpas dentro disso. Inclusive tem uma faixa aqui que é a faixa de culpa, né? Fala um pouquinho no que ajuda nesse processo em relação a essa culpa, né? Então, nós fizemos um trabalho primeiro numa escola estadual, com jovens e adolescentes, e eles faziam desenhos, e o que ficou muito interessante e marcado para mim foi o desenho da culpa. A culpa eles colocavam como uma pedra gigante nas costas. Olha mesmo, só. né? Então, como algo que realmente pesa, e aquilo realmente, às vezes, dá até dor física mesmo nele, porque é algo que, ou que é colocado para eles, ou porque eles realmente se sentem culpados. Sim. Então, o que é a culpa? Como ela se desenvolve? E culpa por quê? E a gente percebe que a culpa, simplesmente, ela muitas vezes vem decorrente de algo que você não sabia. Então, quando você não sabe, você pode errar, né? Então, é se libertar dessa culpa. E perceber também que culpa que você está carregando do outro não é a tua. Né? E que, às vezes, muitas vezes, por amor, você está carregando uma culpa que, infelizmente, não vai te deixar prosseguir. E aí a faixa seguinte, depois da culpa, é perdão. É o processo, né? É o processo. É o processo, uma coisa... Você vê que a faixa de cada né? CD vai conectando, né? Isso, vai tendo essa conexão mesmo de você se perdoar, do auto-perdão. Não tem como perdoar o outro se não tivesse auto-perdão, né? Eu te perdoo. Legal, aí surgiu esse CD, ainda não terminamos as faixas do CD, mas a gente está voltando nele, ok? Para ficar mais dinâmico, se eu ficar mais fácil, eu quero fazer uma coisa mais interessante aqui. E como que nasceu, então, essa junção do CD, dessa criação dos CDs nas escolas? Qual foi as primeiras parcerias? O que aconteceu? Tem um registro de cada uma das atividades das crianças? Por que eu estou comentando isso? Porque uma das convidadas que esteve aqui presente falou assim, olha que interessante, se a casa tiver registro, poderíamos até publicar um livro. Uma das convidadas anteriores que eu comentei sobre a sua participação aqui no programa. Sim. Como é que nasceu isso? Tem esses registros? É educadores que também focalizam as atividades junto? Como é que é? Então, é um bebê que nasceu e está pequenininho. Né? Então, vamos lá. Quando a gente estava falando realmente daquela frase do começo do programa, quando veio essa intuição para eu fazer o CD, eu não tinha dinheiro, eu não tinha condições alguma, mas foram vindo pessoas, a vida foi colocando situações que em 4 meses de CD estava pronto. E todo mundo sabe o quanto custa caro, o quanto é um projeto, né? Então, foi um projeto individual, mas que várias pessoas foram somando, ajudando para que isso acontecesse. Uma das pessoas que ajudou foi a ilustradora, que é a artista plástica Maria Clara, um beijo Maria Clara, uma pessoa querida e especial, que fez a ilustração. Né? Eu dei o demo do CD, falei, escuta e intua para fazer essa ilustração. Eu não dei palpite nenhum, deixei na mão dela e ela fez. Quando ela passou pelo processo, faixa por faixa, ela foi passando pelo processo. E aí ela me ligou um dia e falou, Rita, eu tô tão desanimada na sala escolar, tá tão pesado, tá tão difícil, realmente é uma rotina massacrante, todo mundo sabe como que é hoje ser um profissional, um professor na rede pública. Sim. Mal remuneração, condição de trabalho difícil, ainda mais com jovens e adolescentes, realmente é bem pesado. Ela falou, olha, o que está vindo internamente em mim é que eu tenho que trabalhar esse CD com os meus adolescentes. Eu falei, meu Deus, Maria Clara... Eu imagino ela colocar isso para adolescente numa escola pública, como que isso vai acontecer? E aí ela foi experienciando com eles, né? Então ela fez cada faixa, ela expunha a faixa,
Cada aula era uma faixa. Uma faixa, né? Então, foi um projeto de 4 meses. Né? Então, ela colocava uma faixa, né? Faziam eles relaxar, colocava a faixa, acabou a faixa, desenha. O que você está sentindo em relação a isso? Então, podia ser colagem, então podia ser um pouquinho de revista, mas a maioria foi desenho livre. Né? Então, eles foram constituindo um livro mesmo, fizeram um livro, né? Dessas 12, das 10 faixas. Né? E aí, colocando as emoções, escreviam também sobre as emoções. E aí, o trabalho terminou, eu indo na escola e fazendo constelações em grupo com esses jovens. E o que foi mais interessante, que eu achei, eles quiseram trabalhar a culpa. Foi a faixa que eles quiseram trabalhar. Né? Então, eles quiseram, nós constelamos 220 adolescentes, trabalhamos a questão da culpa. E o quanto que eles estavam falando que era o peso, o quanto que era difícil para eles, e quanto foi libertador quando nós fizemos o exercício da constelação. Né? Então, foi um projeto que saiu daí. Então, a gente não tinha nada acertado, foi um trabalho que foi crescendo. E aí, esse trabalho foi tão bacana, deu tão certo, o resultado foi tão bonito, né? O que os adolescentes passaram, da experiência deles, o que foi mudando, foi muito bacana. E aí, uma coisa vai levando a outra, uma pessoa vai sabendo, e uma pessoa da instituição, Dr. Clyde, a Elaine, coordenadora de RH, falou, olha, eu acredito que esse projeto ia dar muito certo lá na instituição. E aí nós levamos esse projeto. Então, hoje está lá a Madalena, que é uma psicodramatista maravilhosa, uma psicóloga maravilhosa, a Edna, a Adriana, que é uma psicopedagoga, e tem também 3 estagiárias do curso de psicologia, que é a Thaís, a Monalisa e a Kátia, que estão ajudando todas voluntariamente, né, nesse projeto, para que isso aconteça. Trabalhando essas crianças, hoje nós estamos com 50 crianças, né, de 7 a 10 anos, trabalhando da mesma forma que a Maria Clara trabalhou. Mas é uma experiência bastante diferente, porque são crianças de 7 a 10 anos, né, com uma realidade social bem diferente. Né, são crianças carentes, que é a instituição Dr. Clyde, que é patrocinada e coordenada pela dona Cida, que é um ser humano maravilhoso. E daí estamos fazendo, então, esse trabalho lá, já estamos na metade do trabalho, já trabalhamos todas as relações de família. Agora, no próximo semestre, trabalharemos as emoções com eles, né? Então, culpa, perdão, o vejo você, né? Então, nesse próximo semestre, estaremos trabalhando com eles. Então, o projeto é muito simples, é muito tranquilo, não é nada. Então, coloca a faixa, eles escutam, terminou, fazem o desenho, e aí vai trabalhando com aquela conexão. Vai trabalhando. E aí eles vão trazendo as emoções. Olha, o que eu senti isso, me lembrei disso. Então, muito legal, quando a gente trabalhou agora, irmãos, com eles, foi muito bonito, porque quantos irmãos você tem? Te perguntando, quantos irmãos você tem? Sim. Aí uma falou assim, não, eu não tenho irmão nenhum. Eu falei, não, e uma amiga que você tem? Não, eu tenho 3 amigas que são maravilhosas. E aí, elas podem ser sua irmã? Pode, eu posso considerar elas como irmã? Pode, elas são irmãs. Então, isso trouxe um conforto muito grande e, principalmente, Samuel, uma clareza na constituição da família. Porque o que acontece? Como são filhos separados, né, são pais separados, esses pais constituem família com outras pessoas. Sim. E que acabam esse pai tendo filhos com essa outra mulher. Então, quando a gente deu uma clareza que falou, eles são seus irmãos também. Não, eu pensei que irmãos era só que era da minha mãe e do meu pai. Não, então eu posso contar com ele, ele é meu irmão? Pode, você pode contar com ele. Ele é teu irmão, você pode se aproximar dele. Você pode tomar esse irmão como seu, ele é teu. Então a gente já vê no sorriso deles essa sensação, né, de poder incluir, outras de poder pessoas, sentir. Que tem uma família, não é só ele, né? Imagina aquele que é um filho único de uma família, o pai se separou, vai para uma outra que tem outras famílias e fala assim, eu sou o único. E a gente realmente acolher, né, abranger, isso fica muito mais intenso e interessante para o desenvolvimento educacional da criança, o sentido, né, a percepção fica diferente mesmo. A outra faixa que você trouxe aqui no CD é Oração à Grande Família. Que você trouxe, né? Essa grande família também, essa família que nós vamos fazendo, essa família espiritual, a família de amigos, né? Então, são a família que nós escolhemos para a vida. Porque eu sempre falo que a vida é equilíbrio, ela nunca deixa faltar nada. Então, se de repente você tem uma família muito difícil, e esse trabalho da constelação diz muito isso, pode ser que você não concorde com a sua família, com o jeito que ela vive, com os desequilíbrios dela,
mas você aceita essa família como a tua família de origem. Mas aí, se você sente falta, a vida te coloca, às vezes, ou o marido ou a família do seu marido, ou a família de um amigo que te adota mesmo, né? Emocionalmente, de coração. Então, essa grande família que a gente vai fazendo, e mais do que isso, que foi outra faixa que foi muito bonita de trabalhar, né? Que é a família gigante que a gente vai fazendo, né? Nós estávamos no metrô e a Adriana estava comentando uma coisa muito bonita. Rita, a gente estava subindo a escada rolante, ela falou, olha, quantas mil pessoas, se a gente imaginar que estamos todos interligados de alguma forma, né? É uma grande teia mesmo, né? Todos pertencem, né? Então é isso, essa grande família que nós somos, né? Essa família, você é meu irmão de coração. Então essa oração para que a gente realmente possa sentir pertencente a todas essas famílias e que quando a gente está fazendo essa oração, que a gente proteja e ilumine a família mundial. Muito né? bem. O pertencimento de todos. Realmente todos fazem parte, todos pertencem. E você que está acompanhando aí o programa e fala assim, mas ela está falando direto de constelações familiares. Eu vou sugerir para você ir nas edições anteriores, porque lá você tem uma entrevista inteirinha com a Rita Dueñas. Procure aí no YouTube Rita Dueñas, que vai aparecer aí constelações, uma entrevista só sobre constelações familiares. Aí você faz um paralelo com esse trabalho que é a meditação nas escolas, que está sendo bem interessante, juntando as constelações familiares com o processo de meditação e com toda essa assessoria pedagógica, psicopedagógica, terapêutica também, consteladora e tudo mais, ajudando as crianças a ter essa noção de lidar melhor com a família. Por isso que a gente resolveu trazer também aqui o programa Consciência Próspera, porque aquelas coisas que são interessantes e que estão ajudando outras pessoas, no caso, crianças, a ampliar a sua consciência, ter uma consciência próspera, é realmente algo que a gente pode compartilhar, realmente divulgar para outras pessoas e que seja um trabalho que, com grandes vibrações, cada vez cresça cada vez mais, mesmo nessa grande família onde a gente está inserido, né? Agradeço aqui a participação da Rita aqui no programa Consciência Próspera. Estamos já chegando ao fim, pedir para ela já deixar sua mensagem final, então, para os nossos amigos internautas que estão acompanhando aí a edição número 98 do programa Consciência Próspera. Eu quero agradecer a oportunidade e falar para você que se interessa em comprar esse CD, lembrando que toda a renda revertida desse CD é para o projeto Todos Fazem Parte, que é esse projeto de colocar a meditação nas escolas, né? Então, entre em contato no site, entre em contato no e-mail, a gente envia para a tua cidade e é um trabalho muito simples que você pode fazer com pessoas de todas as idades, é um canal para você se abrir e se conectar com a tua família, mesmo que você não vá fazer trabalho com outras pessoas, fazer um trabalho com você, para você se conectar com a sua família, harmonizar a relação da sua família e principalmente harmonizando a relação com a sua família, você está se harmonizando com você. Muito bem, a gente agradece, Rita, obrigado mais uma vez aqui e gratidão também você que está acompanhando o nosso programa Consciência Próspera. Eu vou dizer aquilo que eu digo sempre, fique com a gente, um beijo de luz no seu coração e até já.